Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Eu sou Bottini e voltamos aí em busca da mineração perfeita. Hoje, para falar sobre fãs, as ventoinhas, né, das placas a 100%. Tá? Essa semana eu tive mais perguntas do que o usual, né, sobre este assunto. Então, eu vou trazer esse assunto à pauta para a gente chegar na conclusão, né, se vale a pena ou não deixar as fãs a 100%. Legal? Não antes, sem falar sobre o meu suporte de GPU desenvolvido aí na impressora 3D, tá? Ele é exclusivo, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Ele tem aí 25 centímetros de base, então ele vai servir muito bem para sua placa pequena ou para sua placa grande, tá? Que seja uma 3080, 3090, né? Porque ele tem uma base grande, tá? E ele serve até 2 placas de vídeo com distância apropriada, tá? Para que você não tenha throttling, né? E você também ganhe aí alguma coisa em temperatura, que você tenha temperaturas menores com placas externas do que dentro do seu gabinete, que tem uma admissão de ar menor, tá bom? E vou deixar aí também no link da descrição o link para o meu curso de mineração de bitcoins do zero. Ele está saindo aí na faixa de até R$ 39,90 pela Udemy, tá? E nesse curso, assim como no YouTube, eu costumo responder todas as perguntas e você pode ter o meu contato e eu vou te ajudar aí no que você precisar, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição, avalia, se você puder dar uma força, eu realmente sou muito grato, tá legal? Bom, vamos voltar aí o assunto aí da pauta do dia. Eu fiz um último vídeo, né, falando sobre vida útil da placa de vídeo, né, onde eu fiz uma proposta de 5% de clock a menos do que o máximo, tá? Justamente para que você preserve a vida útil aí do seu hardware, né? E que ele minere aí para sempre, né? Porque melhor do que você bater um recorde por dia é você minerar para sempre. Esse é o objetivo. E eu estou aqui fazendo a minha mineração aqui na Binance de Ethereum, diretamente aí com o NB Miner. Vou deixar o link na descrição tanto desse vídeo que eu comentei sobre melhoria de vida útil aí, sobre o clock que você está exercendo aqui no link da descrição, assim como para que você também minere Ethereum direto na pool da Binance, tá? A gente vai ter essas mudanças do Ethereum aí em breve, então nada como fazer aí um pé de meia, tá? Já vi outros vídeos aí em outros canais, né, o pessoal comentando, não, parem de minerar Ethereum, vamos minerar outras moedas. Sim, eu acho muito importante que você tenha metas, tá? A minha meta é chegar em 0.1 ETH essa semana, né, de minerado, e eu vou manter aí minha meta até saber qual vai ser a minha próxima meta, tá? Então, pelo menos eu vou cumprir esta meta para diversificar a minha carteira, que a maioria é de bitcoins, tá bom? E eu deixo a dica aí para vocês, tenham a estratégia de vocês, tá legal? E voltando aí no nosso assunto, vamos falar aí sobre as temperaturas de placas com fan a 100% e vida útil, né? Qual que é a relação que isso aí tem, tá bom? Bom, vocês estão vendo aqui minhas placas minerando, eu estou aqui com a 3080 com um mega hash baixíssimo, tá? Porque eu estou usando a minha 3080 para fazer essa captura de tela, né? Enquanto a gente está aqui conversando, o meu computador está minerando e está também capturando a tela, logo eu estou perdendo aí alguns mega hashes aí para essa captura de tela, tá bom? E o que eu queria comentar para vocês é o seguinte, a gente vai usar, a gente vai fazer medições, né? Porque é o que a gente faz, né? A gente não fala só o que acha, né? A gente mostra. Eu estou aqui com o meu HW Info 64 aberto, né? Um programa muito bacana, que ele mostra aí exatamente o que ele mede, né, de temperatura, clock, etc, sobre as placas de vídeo e outros dados aí do computador. O que nos interessa hoje são as placas de vídeo, né? Então, continuemos pelas placas de vídeo. Sobre megahashes em temperatura, ele tem uma relação apenas se você estiver tendo um fenômeno que se chama throttling, tá? Que é esse cara que tá, é esse comentário aqui que a gente tem aqui, ó. Para 3080, para RTX 3080, então a partir da RTX 3080, porque a 3090 também tem este sensor, tá?
Veja que a 3070, a 1660 ou a 3070 eles não têm, tá? Então a 3080 ela tem esse sensor e eu vou usar essa ideia para a gente chegar em um consenso, tá legal? Muita gente falando, não, mas isso é um absurdo, você vai deixar a fan a 100%, você vai estragar a sua fan, né? Puxa, é verdade, né? A gente vai estragar a fan, mas a gente está preservando a vida útil da placa. Ah, mas a fan não aguenta ficar 100% do tempo ligado. E quem dirá sua placa, amigo? Na verdade, você também está usando sua placa 100%. Eu fiz um vídeo falando sobre clocks justamente para a gente preservar 5% da placa, né? Como uma medida bastante conservadora e ainda agressiva, né? Porque se a gente falar de 5% de folga, a gente está falando de uma folga mínima, não é verdade? Então, eu concordo, eu acredito também para o mesmo aí das fãs, eu acho que eles terão uma vida útil reduzida, mas como o que é melhor, né? Qual que é o melhor custo-benefício, não é mesmo? Veja que a 3080 ela tem esse sensor sobre a junção de temperatura na memória RAM, que as outras placas não têm. Então a partir da 3080 você tem esse sensor. E neste mesmo local a gente vê o seguinte, ó, que o throttling começa a partir de 110 graus para RTX 3080, tá? Não é para sua RX 580, não é para sua GTX 1660 Super como a minha, não é para elas. Para esta placa, cada placa tem o seu valor de temperatura aí conhecido, tá? Nesta, ela começa o throttling a partir de 110 graus, como está escrito aqui no programa. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que em 110 graus, se ele chegar a 110 graus ali na VRAM, que ele vai diminuir a potência, tá? Você vai perder megahashes, tá? Você vai perder esses megahashes. E para ela se proteger, ela proteger o próprio hardware, não é mesmo? Então ela vai proteger para que o hardware continue vivo. Então ele vai diminuir a potência, vai perder megahashes, né? Ele vai continuar minerando, mas ele vai diminuir tanto a potência como a temperatura, porque esse é o objetivo do mecanismo de segurança, que ele mantenha a placa viva, né? E que com isso você tem, e como ele faz isso? Com uma potência um pouco menor. É isso que o throttling faz. Porém, se eu ficar toda hora atingindo a temperatura de throttling e ficar acionando esse tipo de mecanismo, a minha mineração ela não vai acontecer, não vai dar certo, tá? Então, por que eu uso a 3080 para esse objetivo? Pelo seguinte, veja que em todas as placas a gente tem a temperatura da GPU, tá? Aqui de 45 graus, por exemplo, agora minerando, e a temperatura do hotspot. Hotspot é o ponto mais quente ali da placa, onde existe um sensor a 59 graus, tá bom? Veja a diferença da temperatura de junção em mineração, durante a mineração, tá? Porque é isso que eu estou fazendo esse vídeo durante a mineração. Veja a diferença de temperatura que a gente tem da GPU para a VRAM. É uma diferença aí praticamente de 54 graus. É uma diferença muito grande. Porém, no hotspot, ele me mostra uma diferença apenas de 14 graus, tá bom? Essa placa, por alguns testes aí que muita gente fez, etc., dizem que ela suporta antes aí de qualquer problema, mas ela vai acionar os mecanismos, né, para que isso não aconteça, até 120 graus, tá? E dificilmente você vai chegar nisso porque ela vai acionar ali os mecanismos dela. Mas veja como é mais alta a diferença de temperatura entre a GPU, entre esse hotspot e a VRAM. É uma diferença de 50 graus, uma diferença extremamente considerável, tá? E é isso que vai realmente limitar a vida útil da sua placa. Altas temperaturas, tá? Vamos usar aqui o exemplo aqui da 1660, minerando a 57 graus. Veja que ela não tem, tá, esse sensor, né, de VRAM, né, que é o Memory Junction Temperature. Ele não tem esse sensor, tá? E ele está me mostrando aí uma diferença de 13 graus, muito parecida com esta da 3080, porém ele não tem esse sensor que mostra uma temperatura de 50 graus a mais, tá?
Vamos lá, vamos para outras placas, ó, mesma coisa da 3070, ó, 5365, né? Em hotspot e de GPU, 12 graus de diferença. Muito bom, tudo bem. E na VRAM? Na VRAM a gente não tem como saber porque a placa não tem esse tipo de sensor. Mas eu uso como exemplo a 3080, que só a 3080 tem essa temperatura, tá? Não estou dizendo que as demais também têm, mas eu quero mostrar a grande diferença que existe entre a temperatura de GPU, de hotspot e de VRAM. Esta é a diferença. Nós temos aí 50 graus de diferença. É uma diferença bastante considerável. Veja que em mineração eu fico aí na casa dos 100. Hoje não está um dia quente, mas eu cheguei aí durante o dia a cerca de 104 graus aí nessa temperatura. Logo, a minha GPU também estava mais quente, esse hotspot, que é o ponto mais quente da placa, também estava mais quente, mas aonde eu tenho mais, aonde é o meu gargalo, né, vamos chamar assim, eu tenho aí até um range de 104 graus, tá? Que é uma diferença grande. Se eu chegasse a 110, a placa ia diminuir a potência, tá? E ela ia se proteger, então eu ia ter menor mineração. Então eu não posso deixar isso acontecer, eu quero que a mineração aconteça o mais suave durante o maior tempo possível e durante o maior número de anos possíveis. Esse é o objetivo. Então assim, se você quiser entender um pouquinho mais disso, como eu comentei antes, vou deixar o vídeo aqui na descrição, tá? Com os clocks aí que eu proponho para que você faça na sua placa, tá bom? Mas neste vídeo eu estou propondo sobre a temperatura e a fan a 100%, tá? O que acontece se eu diminuir a fan de 100%? O que vai acontecer? Eu notei o seguinte, tá? Quando eu diminuo, por exemplo, a partir de 100, vamos dizer aí para 90, ele vai me subir alguma coisa aí como 1 ou 2 graus em cada ponto, tá? A gente vai ver essa mudança aí acontecer. Se eu diminuir mais, vamos dar um tempinho aqui para ele pensar, tá? Se eu diminuir mais, o que vai acontecer? Ele vai diminuir mais 1 ou 2 graus, tá? Porém, se eu diminuir mais 10 aí, então eu estou falando de 70%. Aí, em vez de ele diminuir 6 graus, dele aumentar 6 graus, ele vai aumentar, por exemplo, 8. O que eu quero dizer com isso? Que não é linear, tá? Não é linear. Não é que você vai abaixar 10% ali da sua fan e você vai aumentar 1 grau ou 2 graus. Vai chegar um momento que você vai aumentar muitos graus, tá? Então, se você deixar aí, vamos dizer, 50, você teoricamente aumentaria 10 graus e chegaria aqui no throttle, porém não é assim. Existe uma curva, tá? E cada placa, cada gabinete, cada sistema, cada local, cada temperatura externa vai te dar um valor diferente, tá? E qual que é a lógica, né, de falar assim para você, olha, eu acho que tem que aumentar isso daí para 100%. O problema de deixar 100% é o barulho, né? A 3080 nem faz... Estou diminuindo uma e estou olhando a outra aqui, peraí. Não, aí não dá certo. Vamos lá, 3080, vamos pôr aqui 80. Peraí. Pronto. Vamos ver aqui agora na tela. O que acontece? Se você diminuir até um determinado limite, você vai estar trabalhando numa temperatura mais alta, né? Você vai ter menos barulho, né? A 3080 ela tem menos barulho do que a 3070, que tem um pouquinho mais de barulho, mas a 1660 Super ela é campeã, ela faz um barulho realmente enorme. Então, se você estiver falando que, poxa, você se incomoda com o barulho, pô, eu te dou razão, tá? Então você está pagando pelo seu conforto, tá? Essa é a verdade, essa é a mais crua verdade. Mas, se você tem a possibilidade de deixar o máximo possível essa placa externamente, tá? Não dentro do gabinete, muito menos fechado, e com a fan 100%, você terá temperaturas melhores. Temperaturas melhores, se espera uma vida útil maior da placa como um todo, tá bom? Aí, bom, vocês estão vendo aí a temperatura aumentando. Ó, já cheguei aqui na minha GPU a 100, 102. E se eu jogar aqui para 50, vai ser muito pior, tá? O negócio vai embora, tá? E era o que eu queria dizer para vocês, que não é uma coisa linear, tá bom? E aí o último argumento que eu tenho.
tá? O pessoal fala assim, pô, mas aí vai estragar a fan, né? Não pode estragar a fan. Eu vou deixar a fan ligada a 100%, ela vai estragar, ela não vai funcionar, né? Então, assim, uma pesquisa básica aí que eu fiz é que uma fan, ela foi feita para durar pelo menos, não estou falando nem de uma fan de placa, tá? Que tem uma tecnologia aí melhor e é um material de primeira, é uma coisa prime, né? Então, assim, eu escutei sobre uma vida útil, né? Do que é considerado aí uma fan média, tá? Com 40 mil horas, tá? Então vamos lá, 40 mil horas. Se eu deixar ela ligada aí, ó, 24 horas por dia, então eu tô falando aí de 1.666 dias, que dividido aí por 365 dias, são 4 anos e meio. Meu amigo, se uma placa tá funcionando há 4 anos e meio, você está conservando a sua placa com a menor temperatura há 4 anos e meio, o seu maior prejuízo será trocar uma fan se ela não aguentar 40 mil horas a 100%. Tá? Ah, mas eu vou ter que trocar uma fan. Cara, muito melhor você trocar uma fan do que você trocar uma placa. Aí é o meu argumento final. Quanto custa uma fan? Tá? Vamos lá. Coloquei aqui, ó, fan 3070. Coloquei aqui no AliExpress, tá? Tem de 143, tem de 114, tem de 53 reais até 110 reais, tem de 49, tem de 67. Ah, mas elas não são originais. Meu amigo, você está com 4 anos e meio essa placa funcionando. De repente você já compra uma dessa e deixa aí de reserva, tá? Porém, se a sua placa é nova, parou uma fan, vai para garantia. Ela é feita para durar 40 mil horas no mínimo, tá? Não durou 40 mil horas, que é os 3 anos de garantia, que você tem 3 anos de garantia, aí você manda para fora. Aí você manda para garantia, né? E você perdeu ali a sua fan, aconteceu uma coisa depois da garantia, tem fãs aqui, ó, 140, 114, 53, 49, 67, tá? Tem várias fãs, ó, essa daqui parece original, é bem parecidinha com a minha fan da 3070, ó. Inclusive, aparentemente tem uma maior ou uma menor, né? Achei bacana, que é igualzinha a minha. Ele fala aqui de outras placas, mas ele não fala da 3070. Essa daqui está de 64 a 132 reais. Então, puxa vida, o que é melhor? Você trocar uma fan de 132 reais, não, vamos ver mais caro, de 143 reais, tá? As três, né? Aqui é o que parece. Ou você trocar uma placa. O que você prefere? Que a sua placa viva mais ou a sua fan? Não é mesmo? Essa é a lógica. Essa é a lógica. Se a fan é mais barato do que a placa, conserve a placa. Não é mesmo? E use a fan para o propósito dela, que é diminuir a temperatura da sua placa. Porque é o que se espera. Com temperaturas menores, que você tenha um hardware que dure mais tempo. Né? E por que isso? Qual que é a lógica disso? Se ele não estiver funcionando, a temperatura dele vai ser ambiente. Quando ele está funcionando, é o momento que ele tem o desgaste, não é mesmo? É o momento que tem a temperatura, que você está chegando aqui a cento e tantos graus, ó. 108 graus, ó, veja, hein? Eu coloquei aqui a minha fan a 50%. Vocês viram a diferença, né? Vocês viram a diferença? Eu estou aqui a 108 graus. O que vai acabar mais com a minha placa? A temperatura, ó, 110, ó, vou começar a ter troca e a minha mineração vai começar a ter problema, tá? Então o que eu faço? Ó? 100%, simples assim, tá? Se der problema na minha fan, durante a garantia. Se der problema na minha fan depois da garantia, aí eu vou comprar aqui, ó, uma fanzinha dessa. Qualquer coisa já compro já deixo aqui de reserva, né, para ver se serve, se é essa mesmo, se é a que eu quero, já deixo aqui de reserva. De repente, daqui 4 anos, se minha placa ainda estiver viva, né, que é o que se espera, né, porque a gente conserva ela da melhor maneira possível, eu troco uma fan, né? Mas eu não vou conservar a fan para detonar minha placa. Não tem lógica, a placa é muito mais cara do que a fan. Eu prefiro uma placa que ela me dure 10 anos do que uma fan de 143 reais. Não é mesmo? Porque com 143 reais, você precisa de muitas fãs para comprar uma placa. Né? Quantas fãs você consegue comprar com o valor da sua placa? De uma placa só. Não é verdade? Então, eu espero ter provado o meu ponto
aqui com esse vídeo, tá? Fan a 100%. Se tem barulho, tá, que é um problema, 90%, 85%, tá? Mas é o preço do seu conforto, tá? Não vem aqui depois das mensagens e fala assim, é melhor, tá? Não é melhor. Como é que vai ser melhor? Se a vida útil vai ser menor, tá? E aí, tenho certeza que vai aparecer aqui um monte também falando assim, tem que trocar os thermal pads. Cara, eu vi já o pessoal trocando thermal pad. Você vai perder a garantia da sua placa, tá? Quando ela passar da garantia, aí você troca todos os thermal pads, você abre a placa, você troca as fãs, você faz o que você quiser, faz assim como é que se diz, uma retífica ali na sua placa, deixa ela em ordem para ela funcionar mais 3 anos depois, tá? Mas enquanto você está na garantia, não troque thermal pads, tá? O que o thermal pad... mas eu vou ter muito mais mineração. Cara, não vai, você vai ter o mesmo número de megahertz, vai ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas isso vai completamente contra a lógica de boa vida útil. Se o cara que troca o thermal pad, ele vai usar a placa no máximo, e no máximo ela vai durar menos. É uma coisa meio lógica, né? Meio óbvia, né? Então assim, se você usar com uma folga, se você usar com o que o fabricante te enviou, né, você pode ter a garantia e você pode ter a placa por muito mais tempo, tá? Essa é a minha lógica também sobre vida útil de placa. Tá? E no final, se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem falar alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa do curso, quiser perguntar alguma coisa do suporte, fiquem à vontade. Gosto muito de responder todas as mensagens que me mandam, tento responder até 100% de todas as mensagens, então vocês fiquem à vontade em fazer as perguntas de vocês. E, por enquanto, eu agradeço muito aí pela atenção de vocês, desejo muito sucesso na mineração de vocês, tá legal? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.